Estamos de volta e isso aí ocorreu segundos atrás. Donald Trump chegou ali no topo da escada e já fez aquela tradicional apontadinha dele, apontando já para quem está ali embaixo, o presidente do Egito. Nós temos a continuidade da agenda do presidente dos Estados Unidos no Oriente Médio e tem agora, ao vivo, hein? Você observa um comboio gigantesco, tanto com o presidente do Egito como com o presidente dos Estados Unidos. É uma cúpula sobre a faixa de Gaza, sobre o Oriente Médio e a possibilidade da assinatura do acordo de cessar-fogo. E justamente sobre isso e sobre esse dia histórico, né, o que nós estamos vivendo ao vivo aqui na CNN Brasil, libertação de reféns, o retorno de prisioneiros para a faixa de Gaza, a gente conversa agora com o Eduardo Wurzman. Aliás, ajude-me, por favor, a corrigir aqui qualquer coisa se eu estiver errado na pronúncia. Vice-presidente do Instituto Brasil-Israel. Bem-vindo, bom dia. Obrigado pelo convite. Qual o significado de um dia como hoje? De maneira geral, a gente está vendo que é um dia histórico, 13 de outubro de 2025, as famílias recebendo os reféns de volta. De maneira macro, qual o significado deste dia 13? É gigantesco. É um dia de alívio, é um dia de libertação, é um dia em que os reféns voltaram para casa, os vivos, os que não estão vivos estão no processo de voltar. É um dia em que o Trump foi para Israel e falou na Knesset. É um dia que ele está agora em Sharm el-Sheikh na cúpula de paz. É um dia enorme. É um dia de muito alívio e muita alegria. Diego Pavão também está conosco aqui, nosso editor de assuntos internacionais. Diego? Eduardo, bom dia. Obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Queria saber do senhor como que a comunidade tem visto esse envolvimento dos americanos, em especial de Donald Trump, para poder negociar esse acordo e para, de fato, trazer esses reféns de volta para casa. Olha, eu acho que todos têm enxergado isso de uma forma muito positiva. O governo Trump, com um estilo bastante particular, tem sido bastante veemente, bastante efetivo e eficaz. Assim como o governo Trump ajudou Israel e participou no bombardeio ao Irã, ele também se mostrou decisivo para convencer Israel a aceitar o acordo de paz. Então, eu diria que é amplamente favorável. Nós estamos aqui ainda acompanhando as imagens do lado direito. A gente observa, inclusive, reverências à presença do presidente dos Estados Unidos no território egípcio e tudo aquilo que deve ocorrer daqui para frente. Ainda falando sobre este dia, mas também tocando um pouquinho para frente, Eduardo, de que maneira você observa que possam ser os próximos passos, assim, se de fato novos acordos podem ocorrer ou o máximo que a gente poderia esperar do Hamas já foi visto neste dia 13? Eu tenho uma expectativa entre esperança e otimismo. Mesmo nas últimas horas, o Benjamin Netanyahu quase foi para Sharm el-Sheikh, ele não foi, de acordo com a explicação oficial por causa do feriado religioso que começa, e o presidente da Indonésia quase veio a Israel. Existia uma expectativa que ele viesse amanhã, lembrando que é o maior país muçulmano do mundo, a maior população muçulmana, não veio, mas todos esses são sinais do que pode acontecer. Claro que o acordo firmado, ele tem incertezas em relação ao desarmamento do Hamas, tem incerteza mesmo em relação à devolução dos corpos dos reféns. Existia uma expectativa de que um número bem maior ia ser devolvido hoje, parece não ser o caso. Eu acho que todos nós vamos vivenciar essas expectativas, essas frustrações, essa sensação de vitórias, pequenas vitórias, mas a expectativa é que o acordo prossiga e seja expandido.
Eduardo, perdão, Elisa. Perdão, Diego Pavão. Eu vou fazer o seguinte, Pavão, vamos segurar um pouquinho a sua pergunta e a gente faz depois do intervalo, pode ser? Até peço a gentileza do nosso entrevistado, vice-presidente do Instituto Brasil-Israel, aguardar um instante. Eu preciso ir ao intervalo para que a gente volte a tempo de acompanhar a chegada do presidente dos Estados Unidos a esta cúpula no Egito. Eu volto rapidinho. 11h48, de fato, voltamos no instante para acompanhar a chegada do presidente dos Estados Unidos ao território egípcio. Acabou de pousar, decolou de Israel, onde participou ali de uma conversa dentro do parlamento israelense, onde estava acompanhado de Benjamin Netanyahu. Falou muitas coisas, ele falou por mais de 1 hora. Elogiou muito Benjamin Netanyahu, disse que o laço é um laço especial e de muita parceria entre os Estados Unidos e Israel. Benjamin Netanyahu também falou muito, agradeceu demais o esforço de Donald Trump em todo este conflito, ele que é de fato um protagonista neste cenário. De tudo isso que nós estamos aqui acompanhando, é Breaking News aqui na CNN Brasil. Eu volto com a imagem do Egito, com o Diego Pavão, para agora sim fazer uma pergunta, Pavão, ao nosso entrevistado, Eduardo Wurzmann, vice-presidente do Instituto Brasil e Israel. Vamos acompanhando as imagens e te ouvindo, Diego. Eduardo, eu ia fazer a pergunta, na verdade, sobre a questão dos corpos dos reféns, porque 4 corpos vão ser entregues hoje. Inclusive, a gente acabou de receber a confirmação de que a Cruz Vermelha já está se encaminhando ao local onde vai ser feita a transferência de Gaza para os israelenses. Agora então, imagem de Donald Trump ao vivo saindo da limusine presidencial, chegando ao local que vai acontecer essa cúpula com líderes mundiais. Lembrando que tem Keir Starmer, tem Emmanuel Macron da França, Giorgia Meloni, premier da Itália, Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, nessa que é a cúpula que pode começar a traçar o futuro da faixa de Gaza. Uma cúpula convocada por Donald Trump. Quem vai ser o anfitrião, claro, é o Egito, é o presidente general Al-Sisi, que inclusive acaba de entrar ao lado de Donald Trump nesse local. E Donald Trump também vai ser uma espécie de co-anfitrião dessa cúpula que acontece lá no Egito. Acho que a gente perdeu as imagens agora da cúpula. Mas voltando ao nosso entrevistado, ao Eduardo, vice-presidente do Instituto Brasil Israel, Eduardo, existe essa questão dos corpos, né? Esses corpos precisam ser devolvidos, todos os 28 corpos, ainda hoje. O Hamas disse que vai devolver 4 só, porque disse que não tem tempo suficiente para encontrar os outros 24. Eduardo, na sua visão, isso do Hamas entregar só 4 corpos poderia representar uma violação desse acordo, do acordo entre Hamas e Israel? Olha, não é uma boa indicação. Nós tínhamos a informação de que 7 ou 8 corpos, o Hamas já tinha informado que não iria conseguir entregar. Eles estavam embaixo de escombros, ou eles não sabiam. Mas mesmo assim, estavam 20 corpos. E a expectativa é que eles seriam entregues hoje. Agora, tem a informação que são somente 4 corpos. Isso que eu mencionei antes, que eu acredito que nós vamos experimentar sensações de incerteza ou de frustrações ou vitórias daqui para frente. Essa é uma delas. A expectativa e o que foi acordado é que o Hamas tem que devolver todos os corpos que ele tiver acesso para Israel. Seguimos aqui ao vivo, 11h52, contando com a contribuição de Eduardo Wurzmann, vice-presidente do Instituto Brasil-Israel. Eduardo, agradeço demais a sua gentileza. Obrigada por ter estado ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil. Obrigado. Muito obrigada.